irmãs, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sobriedade e paz só por hoje, graças a Deus. Estamos mais uma vez para vivenciar o sexto passo do Pastoral da Sobriedade, que é o passo renascer. Nesta caminhada, neste primeiro ciclo, nós já vivenciamos o nosso admitir. Depois vivenciamos a nossa confiança em Deus, porque admitimos os nossos pecados e confiamos que só Ele é capaz de nos ajudar, só Ele pode nos ajudar a vencer os nossos vícios e pecados. No terceiro passo, entregamos a Ele todas as nossas fraquezas, as nossas limitações, nos entregamos plenamente, totalmente, confiando, soltos num barco à deriva, nesse barco que é Jesus. No quarto passo, nós nos arrependemos de todos os nossos pecados, nos arrependemos das nossas decisões erradas que fizemos. No quinto passo, meus irmãos, nós confessamos os nossos pecados. Colocamos para fora tudo aquilo que prendia, que amarrava e apertava o nosso coração. O passo confessar foi muito importante na nossa caminhada, porque nos ajudou a repartir, a partilhar com os irmãos, com o outro, aquilo que nos afligia, que nos angustiava. Hoje nós estamos vivenciando o sexto passo, o renascer. Lindíssimo esse passo, porque exige a nossa presença, a nossa participação, a nossa atitude. O nascimento de uma pessoa, de um ser humano, ele depende de condições biológicas, em que todo aquele processo natural de gestação entre feto e mãe se torna depois no momento de um parto que está dentro dos princípios biológicos, natural, humano. O renascimento, para quem vive a dependência química, o renascimento daquele que vive a sua adicção, a sua escravidão com a droga, ele é muito mais importante, muito mais interessante do que o próprio nascimento. Porque se o nascimento é biológico, o renascimento já exige muito mais do que só a nossa participação biológica para vir à luz. Exige a nossa tomada de decisão, a nossa atitude no sentido de romper com uma vida de vício, de dependência, de pecado, e renascer para ser um homem novo. O texto bíblico que fundamenta esse sexto passo, meus queridos e queridas, está no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 15. Aqueles que quiserem acompanhar, pode pegar aí sua Bíblia, que nós vamos ler juntos. Trata-se do relacionamento de Jesus com Nicodemos. Um diálogo muito interessante em que Nicodemos não compreende determinadas coisas, mas que toma uma iniciativa de buscar o seu renascer. Então, meus irmãos, eu queria neste momento que nós já pudéssemos iniciar esse nosso trabalho de hoje, essa nossa vivência, fazendo a leitura deste texto de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 15, que fala dessa relação, dessa conversa, desse diálogo entre Jesus e Nicodemos. Então, nesse sexto passo do renascer, nós queremos fazer a nossa oração específica. Senhor, renasço no teu espírito para a sobriedade. O homem velho passou. Eis que sou uma criatura nova, batiza-me de novo. Senhor, renasço no teu espírito para a sobriedade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova, batiza-me de novo. Senhor, renasço no teu espírito para a sobriedade. O homem velho passou, eis que sou uma criatura nova, batiza-me de novo. Feito esses ritos iniciais, meus irmãos, e a oração do passo do dia, vamos então para a leitura desse texto
do livro de João. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Ele era um líder dos judeus. E ele foi procurar Jesus à noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus respondeu dizendo-lhe: Eu lhe garanto, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos lhe disse: Como pode uma pessoa nascer se já é idosa? Será que poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, se ela não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Quem nasceu da carne é carne, quem nasceu do Espírito é Espírito. Não se admire se eu lhe digo que é preciso que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como tais coisas podem acontecer? Jesus respondeu: Você é o mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe garanto, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos. Mas vocês não acolhem o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre coisas da terra, como vão acreditar quando eu lhes falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. E da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele acreditar tenha a vida eterna. Meus irmãos, essas são para nós as palavras da salvação e que traz para nós o aprofundamento do nosso passo renascer. Olha que maravilha que é esse texto que João coloca para nós de uma forma brilhante e pedagógica. O que é esse renascimento? O que nasce da carne é carne, mas o que renasce do Espírito e da água. Então imaginamos, meus irmãos, a reflexão que nós fazemos a partir da nossa situação de escravo de uma droga, escravo de uma substância. Estamos mortos espiritualmente para essa vida. Uma pessoa que vive como escrava, o que ele mais busca é a sua liberdade, a sua libertação. E enquanto ele não consegue se libertar, ele está como se morto fosse. Nós temos na história da humanidade condições em que pessoas eram utilizadas, presas, acorrentadas e utilizadas como escravos. Essas pessoas viviam numa infelicidade muito grande enquanto passavam por essa situação. A própria história recente aqui do Brasil fala de uma escravidão de negros africanos que foram trazidos para cá à força e que morriam de tristeza, que adoeciam de tristeza, e que o que eles mais buscavam era a sua liberdade, a sua independência. Ora, se nós fizermos uma analogia com a nossa dependência química, com a nossa dependência do álcool, ou do cigarro, ou da maconha, seja lá qual for a droga que faz parte da nossa vida, que nós fizemos a opção, nós não temos a plenitude da vida em nós. Somos pessoas mortas e infelizes. Infelizes porque dependemos daquela substância para continuar vivendo. E enquanto não conseguimos essa droga, enquanto não conseguimos essa substância, a tristeza nos abate, a ansiedade toma conta de nós, o nosso coração dispara e nós não pensamos em mais nada, a não ser buscar essa dependência para satisfazer os nossos desejos,
as nossas fissuras, para satisfazer os prazeres que aquela droga, que aquela substância provoca. Quando nós vemos o texto de hoje dizendo que é preciso renascer no Espírito e da água, meus irmãos, a alegria que esse trecho traz para nós, porque é uma esperança de que a partir do nosso renascimento, de voltarmos à nossa espiritualidade para com o nosso Pai Criador, e a partir do momento em que nós mergulhamos nas águas do nosso batismo, não precisamos nos batizar de novo, porque já fomos batizados na nossa origem, mas precisamos voltar esse mergulho àquela água, relembrar daquela água do nosso batismo, que nos purificou, que nos limpou e nos colocou na família cristã. E depois, quando nós renascemos no Espírito agora, fazemos este propósito de matar o homem velho para ser renascidos no Espírito, aí vem a plenitude da libertação dos nossos vícios, das nossas dependências. Meus irmãos, a maioria daqueles que passam pelo tratamento da dependência química, quando chega num determinado momento em que eles se percebem que já estão inseridos no seu processo de recuperação, uma das coisas que eles mais relatam é o renascimento da sua espiritualidade. E eles dizem isso com bastante clareza. Se não fosse a volta da minha espiritualidade, o reencontrar da minha espiritualidade com o meu Criador, eu não conseguiria fazer de mim um homem novo, renascer como uma pessoa nova, livre e a imagem e semelhança do Criador. Então, meus queridos, o que esse texto de hoje vem dizer para nós é exatamente isso. Nicodemos sentia-se um homem já velho, ele mesmo fala, como pode uma pessoa idosa renascer de novo? Ele se sentia velho, idoso, acabado para aquela vida, porque ele tinha uma história de vida que já não estava mais o agradando, e ele procurou Jesus, e o texto diz que procurou Jesus de noite, que pode significar para nós aqui procurar tarde, demorou para procurar, mas procurou. Cada um de nós que vive o drama da dependência química, quando procura por Jesus, mesmo que a gente entenda, já procurei tarde, porque sofri muito na minha dependência, mas procurei por Jesus, mesmo que seja à noite. E a palavra de Jesus neste momento, para Nicodemos, dizendo para ele, olha, o seu renascimento tem que ser no Espírito, é preciso que se renasça. É preciso que se tome agora a atitude de renascer. O nosso nascimento não dependeu muito das nossas opções. Nós estávamos passando pelo processo de gestação, chegamos numa gestação a termo, mamãe entrou no processo de parto, no trabalho de parto, e nós participamos desse trabalho de parto e fizemos aquele nascimento natural. Viemos ao mundo, fomos dados à luz. No renascimento, exige de nós uma atitude, uma participação muito mais ativa do que no nosso nascimento. O nascimento é biológico, o renascimento é espiritual. Renascer em espírito é uma tomada corajosa de decisão e uma tomada que exige de nós uma atitude firme, uma atitude grotesca, é aquela que nós negamos veementemente a nossa vida de vícios, a nossa vida de pecado. É uma atitude que nós precisamos ser casca grossa, porque nós sabemos que vamos sofrer na pele a ausência da droga durante um determinado período no nosso organismo. Mas nós sabemos que mesmo com esse sofrimento, tomando essa atitude firme, essa atitude corajosa, nós conseguiremos vencer a nossa dependência. Se você, meu irmão ou minha irmã, vive o drama da dependência ou conhece alguém que viva, leve para ele essa mensagem de esperança. É possível vencer as drogas, é possível vencer os vícios e os pecados, a partir do momento em que nós tomamos esta séria atitude, essa atitude honesta e corajosa de renascer no Espírito,
lembrando de que já fomos banhados nas águas do batismo, que nos purificou e que nos deu para nós essa vida espiritual. Se nós perdemos a espiritualidade no decorrer da nossa caminhada por descuido, porque caímos nas armadilhas, nos tropeços que a vida nos propõe, aqui está essa possibilidade do renascimento. Já estamos lavados, já estamos batizados, em nós foi infundido a Santíssima Trindade, que nos acompanha. Agora precisamos tomar a coragem de permitir renascer no Espírito. E aí o parto é meu, é no meu coração. Sou eu que decido esse renascimento. Sou eu que tomo esta atitude. Então que cada um de nós tenhamos a coragem de tomar atitude desse renascimento na espiritualidade, abandonando os nossos vícios e pecados, abandonando os nossos velhos hábitos, morrendo o velho homem, para que renasçamos como um homem novo, renasçamos para uma sobriedade, para uma vida plena, uma vida de paz, uma vida livre e, acima de tudo, uma vida voltada para a nossa espiritualidade, para Jesus Cristo, para o nosso Criador e sempre em união com a Santíssima Trindade. Então, meus irmãos, que essa reflexão de hoje nos ajude a perceber os caminhos pelos quais andamos e as maravilhas dos caminhos que nós temos para percorrer a partir da nossa mudança de vida, da nossa mudança de atitude, do nosso renascimento. Que Nossa Senhora, a nossa protetora, Nossa Senhora da Piedade, nos ajude, nos fortaleça nessa nossa caminhada, nessa nossa tomada de decisão. Que os nossos sacerdotes da nossa diocese também nos abençoe, começando pelo nosso bispo, Dom Luiz Antônio, que passe por todas as paróquias que tem aqui na nossa diocese. E que nós, particularmente aqui na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, também possamos receber a bênção do nosso sacerdote, Padre João Carlos Batista, que nos ajuda a caminhar na espiritualidade. Então, toda vez que nós queremos fazer o nosso renascimento, precisamos voltar para dentro da igreja, na presença do nosso sacerdote, para que ele possa nos ajudar também a devolver para nós essa vida da espiritualidade que tanta falta faz para a nossa caminhada. Nós perdemos, deixamos perder lá atrás. Que a piedade redentora de Cristo nos dê a sobriedade. Meus irmãos, que o Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus, nos encha do seu Espírito, nos renove na alegria do seu amor e nos mantenha em sobriedade agora e sempre. Estaremos juntos na próxima semana, se Deus nos permitir, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Tenhamos toda uma santa e abençoada semana, façamos a experiência do nosso renascimento, do abandono dos nossos vícios e dos nossos pecados. Grande abraço a todos, sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus.